Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas aí desse lado? Aqui do lado de cá tá tudo bem e eu tô muito animada para esses minutos que vamos passar juntos. Eu vou falar sobre a preparação mental para o parto e por que isso é tão importante e aonde exatamente isso vai influenciar no trabalho de parto e no parto. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Maria Alice, sou doula, sou naturóloga, sou educadora perinatal e instrutora do método Gentle Birth de preparação para o parto desde 2017. Vou falar sobre preparação mental para o parto. É a base do Gentle Birth, né? É tudo o que o Gentle Birth faz. Então vamos lá, é uma honra estar aqui e poder colaborar de alguma forma com você que está aí desse lado. A mulher, quando entra em trabalho de parto, ela traz consigo muitas coisas do seu passado. Na verdade, todos os nossos eventos da vida, a gente traz referências do nosso passado. Mas vamos focar aqui na mulher em trabalho de parto. Então ela traz consigo muitas coisas do seu passado. Histórias que ela viu, que ela ouviu, que ela experienciou sobre o parto, vão sendo absorvidas por ela ao longo da vida, e isso tudo vem à tona no trabalho de parto. Se ela, quando criança, acompanhou de perto o nascimento de um irmão, o nascimento dos primos, como foi a recuperação dessa mãe, dessa tia, independentemente da via de parto. Essas experiências que ela foi vivendo, sejam elas positivas ou negativas, vão ficando gravadas, vão encharcando a mente dela. Se ela acompanha, se ela assiste seriados, filmes, novelas que trazem, né, que tem alguma menção ao parto, isso também vai ficar ali gravado nela. A gente não tem como escolher o que a gente quer e o que a gente não quer que fique gravado. Uma vez que a gente foi exposto a isso já faz parte da nossa história, já faz parte de quem nós somos. A gente consegue trabalhar isso. E aí eu vou falar mais pra frente como e por que é importante trabalhar isso. Mas vamos voltar. A gestante, ela traz consigo as experiências que ela já viveu, muitas vezes, num primeiro parto, num nascimento anterior, muitas vezes uma experiência de alguma amiga. Ela vai trazendo as histórias que contaram para ela. Isso tudo vai preenchendo, né, essa mulher. Ela também traz as suas expectativas e os seus medos com relação ao tempo que o trabalho de parto vai levar, com relação à sua habilidade e capacidade de parir, com relação à dor do parto, tão famosa dor do parto. A grande maioria das mulheres trazem, né, essa preocupação com a dor do parto, esse medo da dor do parto. Isso tudo porque ela já ouviu histórias a respeito disso, que estão aqui, né, gravadinhas. Não estão gravadas no consciente, muitas vezes ela não tem uma lembrança clara de quando que ela ouviu essas histórias, de quando ela foi exposta a alguma experiência que falava, né, sobre isso. Mas ficou gravado no subconsciente. E aí no parto isso tudo vem à tona. Vou fazer aqui uma analogia rápida de como que o nosso cérebro funciona. É como se fosse uma esponja. Vamos pensar em duas esponjas que a gente acabou de comprar do mercado. Ela tá ali, ó, tiramos do saquinho. Duas esponjas que estão completamente secas e limpas. Se eu tenho aqui comigo dois refratários, um refratário de água limpa e um refratário de água suja, e eu mergulho essas esponjas nesses dois refratários, a esponja ela vai fazer o papel dela, que é o papel de absorver. Ela vai absorver o conteúdo do refratário. Não importa se está limpo ou se está sujo. Não importa se o conteúdo que chega para essa gestante é positivo ou negativo, que chegou, né, ao longo da vida, se foram conteúdos positivos ou negativos acerca do parto, ela absorveu. Ela incorporou isso dentro dela de alguma forma.
E aí, se a gente pensar que parir é algo cultural, e na nossa sociedade, onde o natural é se optar por uma cirurgia de médio a grande porte para ter um bebê, é natural também que essa mulher traga muito medo do parto. Numa sociedade onde a mulher é infantilizada quando é chamada de mãezinha, onde os profissionais da área médica duvidam da capacidade do corpo da mulher de evoluir, né, no trabalho de parto, quando eles usam frases assim, vamos ver se você vai dilatar, ou então, você quer um parto normal? Se tiver tudo bem, você pode tentar o parto normal. É natural que essa mulher também duvide da capacidade dela. Nem nós, nem a própria gestante tem como simplesmente fingir que essas histórias não aconteceram, que essas experiências não foram vividas. Não tem como pegar uma borracha e ir lá e apagar o que aconteceu. Não tem como tirar um pedacinho dessa esponja, né, que fala aí sobre o parto e espremer até ela ficar seca de novo para que ela volte a receber só a água limpa. Não tem como isso acontecer. Essas histórias, esse passado é o que compõe a vida dessa mulher. E nós, profissionais do parto, estamos aqui justamente para conseguir ter esse olhar para essas histórias, acolher essas histórias e ajudá-la nesse caminho, porque é exatamente essas experiências do passado, todo esse conteúdo dessa esponja que vai nortear as decisões e as escolhas e o comportamento dessa mulher durante o trabalho de parto. Então, a preparação mental, ela vem também como uma oportunidade de autoconhecimento, para que a mulher olhe para a história dela e reconheça se o que ela viveu tinha mais relação com algo positivo ou negativo sobre parto. Dessa forma, ela vai ter mais clareza do conteúdo dessa esponja. E para mim, o que é principal desse preparo mental é justamente a mulher conseguir, a partir daí, fazer escolhas conscientes. Ela vai conseguir decidir em qual bacia ela quer mergulhar a esponja dela a partir de agora. Ela quer se expor mais a histórias positivas ou histórias negativas de parto? Ela vai se manter aberta para receber qualquer coisa ou ela vai começar a filtrar as informações que chegam? E não só as informações que chegam de fora, porque quando eu falo do que ela viu, ouviu, sentiu, experienciou no passado, também tem o que passa dentro da cabeça dela, essa voz interna que conversa aqui com a gente, que não para nem um minuto. Quando uma mulher está assistindo uma novela, está assistindo um filme, está assistindo um evento, um seriado, alguma coisa que traz, né, esse momento do parto, ela pode se pegar pensando, nossa, coitada dessa mulher. Nossa, será? Não quero nem passar, que horror, não quero nem ver, vamos mudar. Que mensagem que internamente ela está falando para ela mesma e que está ficando ali gravada no subconsciente dela, que está preenchendo, compondo o conteúdo dessa esponja. Quando a gente se refere, né, a uma mulher em trabalho de parto com pena, com dó, a gente está tirando toda a grandeza, toda a potência e toda a força dessa mulher. A gente não tem que ter dó de mulher em trabalho de parto. A gente tem que ter admiração por mulher em trabalho de parto. Que outra oportunidade na vida uma mulher ou qualquer outro ser vai trazer uma criança ao mundo? É só no trabalho de parto. Então,
mudar a visão sobre o parto faz parte dessa preparação mental. E como a grande maioria das gestantes não tem consciência, né, do conteúdo dessa esponja, do que faz parte ali, né, das histórias que ela já viveu no passado, não dá pra gente simplesmente chegar para uma gestante e falar para ela: olha, não precisa pensar desse jeito, vai dar tudo certo, fica tranquila. Não funciona assim. Existem muitas barreiras que impedem a gente de simplesmente acreditar no que o outro está falando. Precisa ir um pouquinho mais além. A gente precisa, para chegar nesse subconsciente e conversar com o que está lá dentro, a gente precisa de técnicas específicas. E é por isso que a preparação mental tem diferentes caminhos, né? A preparação mental do Gentoo Birth, ela é uma preparação mental que é baseada em alguns pilares, mas eu vou entrar nisso daqui a pouco. A preparação mental tem diferentes caminhos também, porque estamos falando de indivíduos únicos, com histórias únicas, com necessidades únicas e com crenças únicas também. E esses indivíduos vão se identificar mais ou menos com algumas técnicas, com algumas ferramentas. A gente se baseia muito nos estudos da neurociência, e a neurociência está se atualizando o tempo todo trazendo algo novo. Então, tem gestante que vai muito mais pelo caminho da neurociência, tem gestante que vai mais pelo caminho da psicologia, tem gestante que vai querer usar realmente tudo ali para sentir que está se preparando. Então, por isso que é tão importante a gente, como profissional, ter domínio também dessas ferramentas, para a gente conseguir entender qual é a necessidade delas e qual vai ser a melhor forma de abordagem, qual vai ser a melhor forma de ajudá-las de fato, para que essas questões do passado não sejam travas no futuro. A gente pode se referir a isso também como crenças, né? Crenças que limitam ou impedem uma ação. E aí também, antes de entrar com mais detalhes nos caminhos, né, da preparação mental, quero falar que também existem as mulheres que, desde sempre, como parto é cultural, tem mulheres que desde sempre tiveram, né, a oportunidade de ter as suas esponjas mergulhadas em recipientes com água muito limpa. Ou seja, elas estavam sempre recebendo informações muito positivas sobre o parto. Ainda assim, eu arrisco dizer que, de novo, né, na nossa sociedade cesarista, dificilmente alguma mulher passou a vida ilesa, né? Passou a vida sem ser exposta a qualquer comentário negativo sobre o parto. Se não foi durante a infância, talvez depois da gravidez, porque a hora que uma mulher grávida chega e compartilha do seu desejo pelo parto normal, é natural que as reações, né, de amigos e familiares venha com expressões negativas, venha como: nossa, mas por que você vai fazer isso? Por que você quer sentir dor? Esses tipos de comentários que vão compondo a esponja de novo. Então, quero trazer aqui para essas mulheres que têm a esponja um pouco mais limpa, que já está num caminho de mais preparo pelas experiências da vida, de um preparo mais positivo para o parto, que ainda assim a preparação mental ela consegue potencializar isso tudo dentro dessa mulher. A preparação mental ela colabora para que a conexão dessa mulher com ela mesma
se intensifique, seja muito maior e que a partir dessa conexão com ela mesma, ela encontre com muito mais facilidade toda a força e toda a potência que estão ali dentro e que só ela consegue acessar. E a preparação mental, ela não é somente sobre limpar o que está sujo. Não é somente sobre olhar para essa esponja que está encharcada de água suja e de histórias negativas do parto e tentar ressignificar tudo isso. Não é só isso, também tem essa parte, mas a preparação mental também é sobre criar novas conexões cerebrais, criar conexões positivas sobre o parto, para que dessa forma a mulher consiga de fato fazer escolhas conscientes. E por que, né, que a preparação mental é sobre tudo isso, né? De onde surgiu a ideia de preparar mentalmente as mulheres para o parto? Além de tudo isso que eu falei, das histórias negativas influenciar muito no como ela vai experienciar esse momento, já é sabido que a nossa expectativa com relação a um evento torna ele mais ou menos positivo. Então, se eu já tenho comigo a expectativa de que vai ser algo ruim, eu já tenho comigo a expectativa de que eu vou sentir muita dor, é bem provável de que seja algo ruim e de que eu vá sentir muita dor. E é interessante até a gente pensar que quando a gente usa, né, tem uma expressão que é muito comum e que eu já ouvi inúmeras vezes, eu lembro de ouvir isso desde a minha infância, e com todas as gestantes que eu converso, elas também já ouviram essa expressão, então eu vou compartilhar com vocês, que é, se a gente pensar numa mudança ou numa reforma, a pessoa se referir a isso como um parto. Nossa, aquela mudança foi um parto. Aquela reforma foi um parto. Nossa, aquele trabalho que eu tive que fazer na faculdade foi um parto. E aí, se a gente refletir sobre essa expressão, será que ela tem uma conotação de algo bom, positivo, que foi legal? Ou será que tem uma conotação negativa de algo que foi muito trabalhoso, que foi muito difícil, que foi muito cansativo, ou que foi até chato? Se essa expressão é tão comum, e duvido que alguém use essa expressão para algo positivo, né? Ela é usada realmente para caracterizar algo que foi realmente ruim, cansativo, trabalhoso. Como que essa mulher chega para o trabalho de parto? Qual é a expectativa dela? Então, a gente tem uma oportunidade quando a gestante está se preparando para o parto, que é de colaborar intencionalmente para que ela remodele o cérebro dela. Da onde que eu tirei isso? Quando a gente é criança, e aí todo mundo que já viveu, que já participou do desenvolvimento infantil, sabe que a criança aí de 0 até 8, 9, 10 anos, ela absorve muita informação. Ela aprende muita coisa e ela aprende tudo com muita facilidade. E aí depois que a gente vai ficando adulto, né, a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade cerebral de aprender com tanta rapidez e com tanta facilidade. E aí quando a mulher está grávida, a gente tem uma janela de oportunidade, porque o cérebro dela volta a ser tão absorvente ou tão plástico quanto era na infância. Então a gente tem a oportunidade de intencionalmente remodelar o nosso cérebro com conteúdo e informações, gerando novas conexões, dessa vez que sejam positivas para o desfecho, que sejam no caminho que a gente quer. E não simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem, né? As histórias, as experiências irem acontecendo e a gente ir absorvendo e gravando. A gente pode intencionalmente
colocar conteúdo para dentro do nosso cérebro para modelá-lo. A gente pode fazer isso em qualquer fase da vida, mas durante a gestação, o cérebro da mulher está mais plástico do que em outros momentos da vida. Digamos que é mais fácil criar novas conexões, é mais fácil transformar crenças que iam por um caminho limitante em crenças que vão para um caminho mais fortalecedor. Então, por isso que a preparação mental para o parto se faz tão importante e traz tantos benefícios. Se vocês já acompanharam, né, na página do Gentle Birth, vocês já viram a quantidade de depoimentos positivos de quem participou do workshop, de quem fez essa preparação mental, porque realmente muda muito. Eu poderia, mas não vou gastar esse tempo aqui hoje, mas compartilhar minha própria experiência. Eu tenho 2 filhas, as 2 nasceram em partos domiciliares, mas a primeira eu ainda não era instrutora, eu não conhecia o método Gentle Birth, e na segunda eu já tinha a formação. E usei das técnicas e foi muito diferente uma experiência da outra. Tanto que a minha segunda acabou nascendo num parto desassistido, porque foi muito rápido e praticamente indolor. Então, apesar de não conseguir entrar no detalhe do detalhe, tá aqui também o meu relato pessoal do quanto a experiência, né, do uso do método, do uso da preparação mental influenciou positivamente. E nós, como profissionais da assistência ao parto, assistir para nós, né, assistir uma mulher parir é mais uma entre tantas que a gente acompanha. Mas para essa mulher que está parindo, esse evento é único. Ela vai carregar lembranças desse momento para o resto da vida dela. E a preparação mental também traz uma resiliência, uma capacidade de dar a volta por cima, de não se apegar a desfechos que saem do que a gente planejava. E que é coisa melhor do que, apesar do desfecho não ser o que a gente esperava, a gente ainda assim conseguir olhar para isso de forma positiva? Tem, essa experiência é única. Essa mulher só vai parir esse filho uma única vez. Então cabe a nós ajudá-la a vivenciar esse momento e carregar depois, né, posteriormente, a lembrança positiva desse nascimento, desse parto, desses momentos que ela passou em trabalho de parto. Então, vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o que compõe, né, o nosso método de preparação mental para o parto. Eu fiz uma anotação aqui e eu vou ler para eu não me perder muito. A desconstrução e reformulação de crenças e conceitos que já estão super enraizados. A gente vai fazer isso usando a hipnose. A hipnose consegue ir lá conversar com o subconsciente das gestantes para que ela não fique tão apegada nessas crenças do passado. A hipnose vem para ajudar nesse processo de desconstrução e de reformulação de crenças. O entendimento de como os nossos pensamentos vão de fato interferir e influenciar no trabalho de parto. E aí a base, né, que está por trás disso no método Gentle Birth é a terapia cognitivo-comportamental. O silenciamento das vozes internas, o autocontrole, a autorregulação e a autorresponsabilidade. De onde vem isso, né? Auto, o que é isso? Como assim? O parto é da mulher. Por mais que a gente esteja ali fazendo de tudo para que ela tenha uma experiência positiva, o parto é dela, a história é dela.
a gente não vai conseguir e nem pode interferir tanto assim. Por isso que a história desse parto é sobre ela, não é sobre a gente. Por isso, autocontrole, autorregulação, autorresponsabilidade. E para isso tudo, a gente dispõe da psicologia do esporte e do mindfulness, que também é conhecido como atenção plena. Aqui no Brasil é uma técnica de meditação que consiste em intencionalmente estar no momento presente. E para finalizar, né, o que compõe essa preparação mental é a informação e a informação. É só a informação que vai ser capaz de interromper ali o ciclo que muitas mulheres podem entrar no trabalho de parto de dor, tensão e medo. Esse ciclo de dor, tensão e medo, quando a gente traz informação, a gente consegue quebrar alguma dessas pernas, né? Com informação a gente tira o medo e sem o medo a gente diminui a sensação de dor. Sem a sensação de dor tão forte, tão potencializada pelo medo, ela consegue avançar com muito mais tranquilidade no trabalho de parto. É com informação que a gente consegue trazer calma e confiança para essa mulher. Então, é por isso que o grande objetivo da preparação mental do Gentle Birth é que a mulher esteja calma, confiante e no controle. No controle aqui, que fique bem claro, não é no controle dos eventos externos, apesar de que existem alguns eventos externos que a gente consegue controlar. Por isso que a gente bate tanto na tecla do controle o que é controlável. Não vou entrar no detalhe do que pode ser controlável, mas qualquer profissional da assistência ao parto sabe o que não é controlável, né? E tem tantas outras variáveis que a gente consegue controlar e que pode, sim, tirar uma mulher do seu centro, do seu eixo, por não ter pensado nisso previamente. Então, essa preparação mental também tem essa questão, né? De olhar para essa praticidade da vida e de escolher como a gente quer as coisas para que a gente se sinta mais tranquila, mais segura no momento, né? Desde que essas variáveis estejam controladas. Mas o principal, quando a gente fala de estar no controle, é de estar no controle das suas reações. Eu posso estar exposta a algo muito ruim, mas eu posso respirar e escolher como eu vou reagir a isso. Se eu estou no trânsito e uma pessoa está do meu lado e começa a me xingar, buzinar, enfim, eu posso escolher reagir da mesma forma ou observar aquilo e me manter em paz e me manter tranquila, porque esse comportamento é sobre ele, não sobre mim. Então é esse no controle, na verdade, é sobre o controle interno, é sobre respirar e escolher se manter calma e tranquila. Então por isso que o nosso grande objetivo é que as gestantes vivam uma experiência positiva, independente do desfecho, que seja uma experiência positiva, que fique gravado na memória, que foi algo positivo, que foi algo respeitoso, que teve muito amor envolvido e que ela se sentiu calma, confiante e no controle. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A gente poderia ficar horas falando sobre esse tema. Se vocês têm alguma dúvida, eu me coloco à disposição. O meu Instagram é @mamanhane. Vou deixar aqui para quem quiser entrar lá e tirar alguma dúvida ou me seguir, acompanhar o que eu coloco lá. Ou então, se tiver alguma dúvida, tenho certeza que a equipe toda aqui está à disposição para esclarecer. Muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter chegado até aqui comigo. E um grande beijo e aproveitem todas as aulas.